Olá, Fabrício Assini para bater um papo com você sobre difusão simples e difusão facilitada. O objetivo é que ao final dessa conversa você domine completamente uma frase desse tipo. Difusão simples e difusão facilitada são exemplos de transporte passivo. Difusão simples acontece tanto pela parte lipídica quanto proteica da membrana. Por outro lado, difusão facilitada acontece somente pela parte proteica da membrana. Ambas, porque são transporte passivo, acontecem a favor do gradiente de concentração daquela substância que está sendo transportada através da membrana. Difusão simples e difusão facilitada diferem na saturação. Difusão simples não satura, enquanto difusão facilitada satura. Pronto. Isso é o que eu quero explicar para você, mais devagar, com calma, para que você domine. Fique comigo e vamos nos detalhes, para que a gente possa, ao final da conversa, dominar completamente a frase que eu acabei de falar para vocês. Vamos juntos. Pessoal, olhem para cá. Primeiro aprendizado, que já foi dito nos outros vídeos da nossa playlist, difusão, passando o cursor aqui, ó. Difusão é exemplo de transporte passivo. Lembra? Transporte passivo, a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Aí eu tenho quem? Difusão, cadê o nosso cursor? Está aqui. Difusão simples e difusão facilitada. Ambos transporte passivo. Qual é a questão da diferença de um para o outro? Difusão simples acontece tanto pela parte lipídica quanto pela parte proteica. Difusão facilitada somente pela parte proteica. Para tudo e concentra. Vamos bem devagar agora. Se você me perguntar, Fabrício, qual é a diferença da proteína que participa da difusão simples para a proteína que participa da difusão facilitada? Vamos entender isso comigo agora, por favor. A proteína que participa da difusão simples é uma proteína que nós chamamos de proteína canal. Por outro lado, a proteína que participa da difusão facilitada é uma proteína que nós chamamos de transportadores. Concentra. Este é o ponto-chave desse vídeo. Então, qual é a conversa? Se eu me pergunto qual é o grande critério para encaixar difusão facilitada é transporte passivo, que acontece a favor do gradiente de concentração de substâncias hidrossolúveis que atravessam a membrana através de uma proteína transportadora. Por outro lado, difusão simples é transporte passivo de substâncias lipossolúveis que passam pela parte lipídica e hidrossolúveis que passam por canais. Então, o ponto de evolução no seu aprendizado agora é entender que quando eu falo de proteínas da membrana que fazem transporte, nós temos dois tipos, proteína canal e proteína transportadora. Vamos entender a diferença de uma para outra para poder entender a diferença de difusão simples e facilitada, senão não dá. Tudo bem? Então, concentra. Deixa eu crescer em tamanho agora para que você possa dar uma viajada comigo. Eu quero que você, por favor, imagine um cano de cimento, um tubo de cimento. Sabe, eu visualizo um tubo de cimento daqueles que talvez as pessoas usam para fazer lixeiro na praia. Esses tubos de cimento que as pessoas usam para fazer tubulação nas ruas. Um tubo de cimento desses, ele é um canal na minha imaginação. Então, pensa numa sala, e as paredes da sala seriam as paredes da célula, e este cano é colocado atravessando essa parede, ligando a parte de fora com a parte de dentro. Conseguiu visualizar comigo? Então, a ideia é um canal, nada mais do que seria aquele cano. Se a substância tiver afinidade por este canal, ela passará. Simplesmente passará. Entende a ideia da difusão simples? A substância simplesmente passa livremente, sempre a favor do seu gradiente de concentração. Enquanto eu tiver um movimento, eu tenho o quê? A passagem pura e simples da substância por esse canal. Por outro lado, o que seria um transportador? Enquanto um canal seria um cano, que permite a livre passagem de alguma coisa por dentro, ou um túnel,
por onde os carros passam, tá certo? Um transportador seria uma porta de banco. Traz para sua cabeça, por favor, uma porta de banco. Vamos juntos? Acredito que todo mundo um dia já passou por uma porta de banco, então consegue trazer isso para a memória, eu não preciso mostrar aqui. Pessoal, você concorda que eu também consigo passar pela porta de banco, desde que a porta se mova? Concentra. Esse é um ponto importante. Nesse momento, eu quero que você, no mínimo, comece a aceitar que sim, proteínas se movem. Quer ver uma prova? Actina e miosina. Tenho certeza que você já ouviu falar desses nomes. Quem são actina e miosina? São duas proteínas que, ao se moverem, permitem a contração do músculo esquelético e o movimento voluntário. Então, dessa maneira, proteínas se movem. Retoma. Enquanto uma proteína canal é um cano que permite a simples passagem, a livre passagem de algo a favor do seu gradiente de concentração, uma proteína transportadora é a porta do banco, que também permite a passagem, desde que ela se mova. Porque às vezes a gente vai no banco e a porta trava e tu não consegue passar, e toda aquela bagunça. Então essa é a diferença central entre um canal e um transportador. Com isso na cabeça, nós voltamos no slide onde nós estávamos. Olhem para cá, por favor. Então vamos olhar novamente. Difusão. Difusão simples acontece por proteínas canais. Lembra do cano? Por onde a substância passa livremente por esse cano? Então, não usarei mais a palavra cano, ok? Lembra de um canal? Por onde a substância passa livremente por esse canal? Por outro lado, quando nós falamos de transportadores, no transportador, o transportador tem que se mover para que a substância, então, passe. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, qual é a conversa? A conversa é entender que ambos são exemplo de difusão simples. Tanto a passagem pela parte lipídica da membrana, quanto por um canal. Por outro lado, quando eu falo de difusão facilitada, essa difusão facilitada ela é facilitada por quem? Facilitada por um transportador. Deixa eu fazer uma conversa, eu quero voltar para esse slide maior. Se você estivesse ao vivo comigo e me perguntasse, Fabrício, eu consigo entender que pela parte lipídica ou por um canal, a substância passa a favor do gradiente de concentração. Ok, mas como que um transportador que tem que se mover faz difusão facilitada? Eu diria assim, ó, eu preciso que vocês imaginem comigo agora uma roda d'água, tá ok? Uma roda d'água. Consegue imaginar uma roda d'água? O que é uma roda d'água? Uma roda d'água é uma roda grande, onde uma água que desce de um morro acaba caindo nas pás dessa roda, e quando a água cai, ela movimenta a roda. Então, a priori, a roda d'água não está sendo movimentada por uma energia que ela própria está gerando. O que movimenta a roda d'água? O que movimenta essa roda d'água é a energia da queda dessa água. Então, quando nós falamos que a difusão facilitada é transporte passivo, sim, ela é transporte passivo, porque a priori ela não precisa da quebra do ATP. A energia ali é a energia fornecida por quem? Pelo próprio gradiente de concentração da substância. Então, como essa substância está passando a favor do seu gradiente de concentração, ela é quem acaba movendo esse transportador, certo? Então, não deve ser um paradoxo entender isso. Ou seja, difusão simples, volta para cá, difusão simples acontece pela parte lipídica e por proteínas canais. Por outro lado, a difusão facilitada somente por transportadores. E o último ponto daquele meu primeiro parágrafo quando nós começamos esse vídeo. Difusão simples não faz saturação. Difusão facilitada satura. Concentra. Quando que você viu uma saturação quimicamente falando? Você viu uma saturação quimicamente falando quando você colocou muito Nescau um dia no leite? Vamos ser justos? Todo mundo teve infância, todo mundo já tomou um achocolatado uma vez na vida, né?
E existe aquele dia que a gente capricha. Que a gente coloca muito pó naquele leite que tem no copo. E, consequentemente, sobra um pouco de pó lá embaixo. Aquele é o produto da saturação. Ou seja, esse meu leite teve a capacidade de diluir uma quantidade de pó. O que ele não conseguiu, sobrou. Com esse exemplo na cabeça, volta para cá. Para mim, com todo respeito, entender um gráfico passa primeiro por entender os dois eixos do gráfico. Senão você não vai entender um gráfico. Então vamos bem devagar aqui para entender os dois eixos. Então, num dos eixos eu tenho aqui, ó, concentração da substância. Menor e maior, crescendo. Tudo bem? Então, a concentração da substância está aumentando. E a taxa de difusão do lado de cá, ou seja, se a difusão continua ou não acontecendo. Em azul, difusão simples. Em vermelho, difusão facilitada. Na difusão simples, conforme a concentração da substância aumenta, a difusão continua acontecendo. Claro, lembra da imagem anterior? Difusão simples, é um cano. Quanto mais eu tiver desse lado, vai continuar passando. E vai continuar passando porque é um cano, no fim das contas. Ou uma membrana lipídica, no fim das contas. A difusão facilitada, se você voltar nesse vídeo, eu dizia assim, na difusão facilitada, eu dependo do movimento do transportador. Então imagina que eu sou um transportador e que a minha função é transportar o mouse, a sineta, de todos vocês, de 50 pessoas, ok? De 50 pessoas, desse lado do meu computador para esse lado do meu computador. Mas eu tenho uma velocidade limitada de trabalho. Então, dessa maneira, se todos vocês colocarem aqui 50 mouses e 50 cinetas, concorda que eu não vou conseguir transportar mais do que a minha capacidade? Vai chegar um momento que vocês irão, vou trocar a cor da caneta, vai chegar um momento que vocês irão aumentar a concentração da substância e vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir aumentar o meu trabalho. Eu vou saturar. Então, voltando bem no comecinho desse vídeo, eu dizia para vocês assim, o ponto mais técnico do vídeo é entender que no final das contas, a difusão simples não sofre saturação. Ou seja, quanto mais você aumenta a concentração da substância, o processo continua acontecendo. Muito por essa natureza aqui, ou seja, por entender que na difusão simples eu tenho o quê? Ou a simples passagem pela parte lipídica ou por uma proteína canal. Por outro lado, na difusão facilitada eu preciso de quem? Eu preciso do famoso carregador, que movimenta-se e tem uma velocidade de trabalho limitada. Dessa maneira, a partir do momento em que eu aumento a concentração da substância, eu consigo fazer a difusão. Porém, vai chegar em determinado momento que essa taxa não aumenta. A partir daqui, eu digo, olha, aqui houve a saturação. Pessoal, eu estou aqui para ajudar pessoas que querem de verdade dominar a fisiologia. Claro, tem meus cursos online, recomendo que vocês vejam a minha página, entrem em contato no WhatsApp, blá, blá, blá. Óbvio, tudo bem? Porém, a minha ideia é que sim, eu acredito firmemente que a partir do momento em que a fisiologia é suave na nossa cabeça, as coisas começam a melhorar. Então, a ideia é entender assim, ó, podemos pensar aqui, difusão simples, quem passa por difusão simples? Vitaminas lipossolúveis. Quem passa por difusão facilitada? Vitaminas hidrossolúveis. Às vezes eu aumento muito a quantidade de uma substância que passa por difusão facilitada e eu acabo nem absorvendo isso tudo. Então aqui a gente tem sim uma série de aplicações práticas no futuro de vocês. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas aqui nos comentários. Se você é um pouquinho mais envergonhado e quiser fazer contato pelo WhatsApp, é possível que eu responda por ali também. Fiquem bem, um abraço, tudo de bom, até uma próxima. Tchau!